E aí, galera, vamos aprender sobre a vascularização do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central ele engloba o quê? Ele engloba a medula, seguindo o trajeto ínfero superior. Nós vamos ter a medula, nós vamos ter o bulbo, a ponte, o mesencéfalo, um pouco mais posteriorizado. Nós temos o cerebelo, seguindo a gente vai ter o diencéfalo e, por fim, o telencéfalo. Telencéfalo, mas diencéfalo vulgarmente chamamos de cérebro, certo? Então, onde inicia essa vascularização? Nós vamos emitir dois ramos das subclávias, uma direita e uma esquerda, que são as artérias vertebrais. Seguindo o trajeto ínfero superior, a gente vai ter duas vertebrais que elas vão se unir e formar a artéria basilar, na região da ponte encefálica. E essa artéria basilar ela vai emitir vários raminhos pequenos, que são chamados de artérias pontinas, vascularizando a região da ponte, portanto. Seguindo esse trajeto, nós vamos ter, no final da artéria basilar, a artéria cerebelar superior. Bom, se a gente tem a cerebelar superior, provavelmente a gente tem inferior também, né? No caso, são duas inferiores. Então, nós temos três cerebelares que vão vascularizar o cerebelo em si. As duas inferiores, nós vamos ter uma que é mais anteriorizada e outra que é mais posteriorizada. Então, a gente vai ter a cerebelar superior, a gente vai ter a cerebelar inferior anterior, que vasculariza a região anterior e inferior do cerebelo. A gente vai ter, por fim, a artéria cerebelar inferior posterior, que vasculariza, seu nome já diz, a região inferior e posterior do cerebelo. Seguindo o trajeto inferior superior que a gente estava fazendo, a gente vai ter, após a emissão das artérias cerebelares superiores, a gente vai ter agora as cerebrais. Cuidado para não confundir. Nós vamos ter agora, iniciando a formação do polígono de Willis, nós vamos ter duas artérias chamadas cerebrais posteriores. As artérias cerebrais posteriores, por sua vez, elas vão emitir duas artérias que fazem uma comunicação com as próximas, que são as artérias comunicantes posteriores. Nessa região das artérias comunicantes posteriores, nós vamos ver que existem outras duas artérias muito importantes, que é a carótida interna e a cerebral média. A cerebral média, ela é bem diferente porque é a única que vai mais para as laterais, emitindo seus ramos para as laterais. Enquanto que a carótida interna, ela veio lá da carótida comum, que emitia o ramo da carótida externa e o ramo da carótida interna. A externa ela vasculariza mais a região da face, enquanto que a interna o nosso sistema nervoso central. E seguindo o trajeto, nós vamos ter agora as artérias cerebrais anteriores. As artérias cerebrais anteriores, por sua vez, elas vão ter uma comunicação, que é a artéria comunicante anterior. A gente tem a posterior, agora a gente tem a anterior. Após essa comunicação entre as cerebrais anteriores, elas vão seguir com o mesmo nome, artéria cerebral anterior, para a região frontal do nosso cérebro. Então, qual a importância da gente saber as regiões que as artérias estão vascularizando? Por conta de alguma lesão, algum AVC, por exemplo, é muito importante de correlacionar os sinais e sintomas do paciente com aquela região que poderia estar com alguma lesão por falta de nutrição, né, dessas artérias. Nós temos, por exemplo, um paciente com algum problema relacionado com a região mesencefálica, provavelmente ele tem as artérias cerebelares superiores e a cerebral posterior poderiam estar ocluídas, por exemplo. Nós temos também algumas afasias muito importantes, como a afasia de Wernicke, a afasia global, a afasia de Broca. A afasia de Wernicke ela é caracterizada pelo indivíduo que ele não consegue compreender a mensagem que ele recebe, no entanto ele fala perfeitamente. Isso é muito acometido em um indivíduo que ele tem uma oclusão da artéria cerebral média, por exemplo, que vai gerar alguma lesão no giro supramarginal e angular, que fica no final do sulco lateral, lembra? Enquanto que a afasia de Broca, por sua vez, é o contrário da de Wernicke. O que acontece? O indivíduo, ele compreende a mensagem perfeitamente, no entanto, ele não consegue falar. Isso aí, muitos médicos relacionam com um sintoma mais depressivo, né? Por esse bloqueio do indivíduo entender e não conseguir falar. Enquanto que a de Wernicke, ele não compreende a mensagem, mas fala qualquer coisa.
E a afasia global está mais relacionada com alguma oclusão da carótida interna e também alguma parte da cerebral média. E aí ele tem uma mistura dessas duas aí.